Olá, gente, tudo bem? Então, vamos iniciar essa segunda unidade falando sobre os processos de produção do hidrogênio, né? Vamos tratar desses principais processos, né? Porque existe muita coisa que tá sendo investigada, está sendo pesquisada. Então, a gente vai tratar dos processos clássicos de produção de hidrogênio, né? E um dos processos clássicos de produção de hidrogênio é a reforma, né? Que nada mais é do que um processo que ele pode ser endotérmico ou isotérmico, né? Que utiliza geralmente um catalisador, ou seja, são reações heterogêneas, né? E às vezes você até tem uma mistura de reações heterogêneas e homogêneas, né? E que tem como objetivo transformar um combustível, seja líquido, sólido, gasoso, em um gás, que pode ser utilizado como combustível, né? E aí a gente tem esses tipos de reforma, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre as principais. Então a gente tem a reforma a vapor, a gente tem a reforma seco-oxidativa, a reforma oxidativa parcial, a reforma autotérmica e a reforma a seco, né? Todas essas reformas, elas produzem o hidrogênio. E aí cabe a gente procurar entender o que que a gente vai querer reformar, né? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre as reações de reforma do metano, né? Que hoje é um dos mais utilizados, né? Lembrando que o metano ele é o principal composto do gás natural, né? O gás natural ele é basicamente todo composto por metano, né? Metano e alguns outros gases traços, né? Alguns gases em menores quantidades, mas o objetivo futuro seria utilizar o gás natural para transformar esse gás natural em um combustível mais limpo, que seria o hidrogênio, né? E aí a gente vai falar nessa aula de hoje sobre alguns tipos de conversão desse metano, né? Então um deles seria a reforma a vapor, a oxidação parcial, reforma autotérmica e reforma a seco, ok? De colocar árbitro de vídeo a partir da próxima rodada. Como é que você acompanhou isso? Eu não estou sabendo ainda de vidro, de vidro? De vídeo. A reforma a vapor do metano, ele hoje é o principal processo industrial, né, de produção de hidrogênio ou do gás de síntese, né, que é o monóxido de carbono e o hidrogênio, né? Então essa reforma a vapor do metano, ela é dividida em basicamente duas reações: a reação entre o metano e o vapor de água, que vocês podem observar aqui, ó, nessa reação, né? E a outra é a reação de deslocamento gás-água, ou que a gente chama que é a reação de shift, né? Que é essa reação aqui de baixo. Se vocês observarem, nessa reação aqui em cima, essa primeira reação, né, que é a reação entre o metano e o vapor de água, ela é uma reação endotérmica, né? E já essa reação de shift aqui, ela é uma reação exotérmica, né? Aí aqui a gente tem duas observações. Para as plantas industriais que são alimentadas com gás natural, né? Uma razão de vapor e metano, de mais ou menos entre 2,5 e 3, ela é bastante utilizada, né? E na observação 2, são necessárias altas temperaturas e pressões para se obter altos graus de conversão do metano. Então, sempre quando a gente fala em altas temperaturas e pressões, a gente está sempre associando isso a gastos energéticos, né? Então, assim, ainda são reações, apesar de serem as mais utilizadas atualmente, ou uma das mais utilizadas atualmente, ainda é um processo que ainda tem um gasto muito grande de energia. E isso as pessoas estão pesquisando, logicamente, para tentar diminuir esse gasto. Esse aqui é o grande objetivo. Bom, quando a gente fala em reforma, independente do tipo de reforma, um dos grandes problemas que a gente tem, né, são a desativação do catalisador pela sinterização, né, que é quando acontece uma queda da atividade catalítica, né, isso porque ele perde a área superficial, e a gente vai ver que a área superficial é uma das coisas que são mais buscadas quando se fala em catalisadores, né? E a outra é a formação do coque, que nada mais é do que um carbono que é depositado sobre a superfície do catalisador. Então, quando a reação ela vai ocorrendo, esse carbono vai sendo depositado na superfície do catalisador e vai chegar um momento que esse catalisador simplesmente perde a sua capacidade, né? Que a gente tem a reação de decomposição do metano, né? O metano é simplesmente decomposto em carbono e esse carbono ele vai sendo, digamos, grudado na superfície do catalisador, tá bom? E aí a gente apresenta, mas qual seria a solução, né? Uma das soluções seria o uso de catalisadores que tenham como base metais nobres, como a platina e o paládio, né? Mas aí a gente tem um problema, que são altos custos,
né? Esses materiais, esses metais, eles são muito caros, né? Então a tendência é tentar baratear, tentar utilizar outros materiais, né, que possam ser utilizados também como catalisador, né? E uma outra solução seria pesquisar para melhorar as propriedades do níquel. Então tem muita gente fazendo isso hoje em dia, né? Porque o níquel, ele é o catalisador, um dos catalisadores mais utilizados nessas reformas, né? Então tentar melhorar essas propriedades do níquel, né? Bom, aqui a gente tem a oxidação parcial, né, do metano. Veja que primeiro a gente falou sobre a reforma a vapor, né? Então nesse caso a gente tem a oxidação parcial do metano, que eu trago para vocês que ele é mais econômico energeticamente, né, se comparado com a reforma a vapor. Lembrando que lá a gente precisa trabalhar com temperaturas, com pressões, né, aquilo que a gente já tinha comentado. Então, aqui a gente tem a reação, né, de oxidação parcial. Se vocês observarem a razão molar entre o monóxido de carbono e o hidrogênio, se comparado com a reforma a vapor, essa relação aqui ela vai ser uma relação menor, né? Ou seja, eu vou ter menos hidrogênio do que no caso da reforma a vapor, né? Mas de qualquer forma, isso aqui é um método mais econômico, então cabe industrialmente saber aquilo que vai ser adotado, né? Os catalisadores eles são utilizados metais nobres, né? Para essas reações, como a platina, como o ródio, o rutênio, o paládio, e outros catalisadores suportados à base de níquel, que foi aquilo que a gente comentou. O níquel hoje é um dos mais utilizados, né? E além de tudo, os últimos estudos eles têm apontado que o ferro, né, ele tem sido estudado como um possível substituto da platina, né? Lembrando que essa platina ela tem um alto valor. Então, alguns estudos eles estão fazendo a substituição da platina pelo ferro, né? E tentando identificar, ver se de repente esse ferro ele se comporta de uma forma melhor. E os estudos eles têm apontado que sim, né? Aqui é uma notícia que eu peguei de um site, né? Então o catalisador de ferro ele supera o catalisador de platina, né? Se vocês observarem é de 2018, então relativamente novo, né? O estudo, ok? A terceira reforma que a gente tem é a reforma autotérmica do metano. Então percebam, primeiro a gente viu a reforma a vapor, depois a gente viu a oxidação parcial e agora a gente tem a reforma autotérmica do metano, né? Que nada mais é do que uma combinação entre a reforma a vapor e a oxidação parcial. E esse termo autotérmico, ele é um termo relacionado justamente com as reações. Então, ela indica justamente isso, que no processo eu tenho reações exotérmicas e endotérmicas e que o calor gerado no processo de oxidação parcial, ele pode ser aproveitado como uma fonte de energia nas reações endotérmicas. Então, se vocês observarem aqui nas reações, vocês conseguem perceber isso aqui bem direitinho, né? A gente pode começar por essa última aqui, ó, que é a oxidação do metano, né? Então, na oxidação do metano, ó, vocês percebem que é uma reação altamente exotérmica, né? Ela libera muito calor. Então, o próprio calor que foi liberado aqui, ele é capaz de ativar a reação de reforma a vapor do metano, né? Então, ou seja, por isso que a gente chama que esse termo é um termo autotérmico, ou reforma autotérmica. Tá certo, gente? E a reforma autotérmica do metano, né, ela pode acontecer, as reações, né, de duas formas. Ou eu tenho uma reação exotérmica homogênea, que é aquela reação onde eu não preciso de um catalisador, né, e uma endotérmica heterogênea, então eu tenho reações exotérmicas que são homogêneas e endotérmicas que são heterogêneas, ou seja, que eu preciso de um catalisador. Ou então, eu posso ter ambas as reações, né, na presença de um catalisador. Ou seja, eu posso ter exotérmica homogênea e endotérmica heterogênea, ou ambas heterogêneas, né? A mais utilizada industrialmente é essa. Tá? R$12.000. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Aqui a gente tem uma figura que mostra basicamente, né, um reator autotérmico, né, com combustão homogênea e reforma heterogênea, ou seja, mostrando basicamente como é que acontece o processo, né? Então aqui a gente tem a alimentação do metano e do vapor de água, né? Esse metano, essa mistura metano e vapor, ela é alimentada diretamente com oxigênio ou então com ar, né? No que a gente chama de zona de combustão. Então acontece essa combustão e depois eu tenho uma zona da reforma, né? Onde acontece a reforma realmente a vapor, né? E aqui eu tenho a retirada do gás de síntese. Então, essa é uma forma simplificada de mostrar como é que acontece o processo, ok?
A reforma a seco do metano, né? Então a gente estudou até agora, só relembrando, reforma a vapor, depois a gente estudou a oxidação parcial, depois a gente estudou a reforma autotérmica e agora a reforma a seco do metano, né? Então, essa reforma dita a seco do metano nada mais é do que uma reação que acontece do metano diretamente com o dióxido de carbono, né, formando o gás de síntese, né? Então, eu não tenho água, eu não tenho nenhum tipo de vapor, né? Então, essa é a reforma a seco. É uma reforma interessante porque você utiliza um gás de efeito estufa, né? Então, você transforma esse gás de efeito estufa num gás de síntese, né? As temperaturas elas variam de 600 a 900 graus Celsius, então são temperaturas elevadas, ou seja, eu tenho um gasto de energia. A razão molar do metano para o CO2 é entre 1 e 1,5, né? Com rendimentos de hidrogênio em torno de 50%. E um dos maiores problemas, como a gente já tinha visto anteriormente, é a formação do coque, o depósito do carbono no catalisador, né? Que é uma figura que mostra basicamente esse depósito do carbono no catalisador, né? Que essas fibras, ó, né? Que são depositadas. E como a gente tem sempre falado sobre catalisador, existem catalisadores clássicos, né? Para essas reações de reforma do metano, né? Então, antes da gente falar um pouco sobre esses catalisadores clássicos, vamos falar um pouquinho sobre os passos, né, fundamentais para a reação de reforma a vapor e e para a reação de oxidação parcial do metano. Então a gente tem dois tipos, né, duas etapas, né? A primeira é a dissorção, que é a ligação do metano ao catalisador, que é uma reação fraca, né, mas acontece, que é a dissorção, ou seja, o metano ele é absorvido no catalisador, e depois a gente tem a dissociação do metano, né, que é termodinamicamente mais favorável no níquel e no ródio, e menos favorável no ouro, paládio e platina, né? Por isso que o níquel é um dos mais utilizados, né? Essa dissociação do metano ela é termodinamicamente mais favorável nesses catalisadores, né? Aí aqui a gente tem uma observação, ó, industrialmente, os catalisadores à base de níquel eles são amplamente utilizados no processo de produção de hidrogênio, como a gente já tinha visto, né? Através da reação de reforma a vapor do metano. Tá? Ou seja, a atividade catalítica é bem apreciável, né? Uma boa estabilidade e um baixo preço. E claro, esse baixo preço aqui, se comparado com os outros catalisadores que a gente já viu que são metais mais nobres, ok? Essa figura é uma figura que tem no trabalho desse autor, né, em 2003, que ele fez uma comparação da conversão do metano utilizando algumas porcentagens em peso, né, em massa, do catalisador e do suporte desse catalisador. Então, por exemplo, aqui a gente tem 10% de níquel suportado em alumina, né? A gente tem 2% de níquel suportado em alumina também, e aqui a gente tem de platina suportada em alumina, e de ródio suportado em alumínio, e de cobalto suportado em alumínio. Então ele utilizou níquel, platina, paládio, ródio e o cobalto como catalisador, né? E os suportes, né? Todos os suportes foram alumínio, tá bom? E aí, se vocês observarem, o que teve a melhor conversão do metano foi justamente esse aqui, ó, 10% do níquel suportado em alumina, né? O que teve uma das piores conversões foi justamente esse do cobalto aqui, ó, suportado em alumina. Então aqui a gente já mostra nesse próprio trabalho de 2003, é um trabalho mais antigo, mas como eu disse, a gente está estudando aqui os catalisadores clássicos, né? Então aqui a gente já sabe que o níquel ele é um dos melhores catalisadores justamente por causa desses trabalhos mais antigos que já demonstraram isso daí, tá bom? E aí a gente tem falado até hoje, até agora, principalmente nessa aula, sobre suportes, né? Suporte, catalisador suportado. E o que danado seria esse suporte, né? O que é um suporte catalítico? Então, esses suportes eles nada mais são do que materiais, né, que sustentam a fase ativa de um catalisador. Então, primeira coisa é a gente saber que o suporte ele precisa ser um inerte, ou seja, ele não pode participar da reação principal, né? E existe a fase ativa. A fase ativa é a fase do próprio catalisador, né? Então, na verdade, eu pego um catalisador, né, que é um material que tem a fase ativa, e eu disperso esse material da fase ativa em um outro material que não participará
da reação principal, né? Que aqui a gente até colocou que normalmente ele é pouco ativo na reação, tá bom? Mas por que eu faço isso? Por que eu não jogo, por que eu não coloco o catalisador puro para que aconteça a reação? Então aqui tem alguns motivos, né? Algumas das características. Primeiro, eles proporcionam uma elevada área superficial específica da fase ativa. Então você imagina, eu posso sair colocando essa fase ativa, espalhando essa fase ativa em toda aquela outra fase inativa que é o meu suporte. Com isso eu faço com que eu tenha, com isso eu tenho um aumento dessa área superficial específica da fase ativa, né? Outra coisa quando eu utilizo catalisadores suportados, eu melhoro a estabilidade do catalisador, né? Evitando a sinterização dessa fase ativa por efeito da alta temperatura. Às vezes, quando a gente tem uma temperatura muito elevada, acontece a sinterização do catalisador, que nada mais é do que a perda dessa área superficial, né, dessa área específica do catalisador. Então, quando eu utilizo esses catalisadores suportados, eu melhoro a estabilidade, né? Outra coisa é facilitar a transferência de calor em reações fortemente exotérmicas, né, evitando a acumulação de calor e o aumento da temperatura. Então, quando eu tenho esses suportes catalíticos, eu consigo retirar a energia de uma forma mais efetiva do que se eu não tivesse, né? Outra coisa que melhora a característica mecânica das pastilhas nos leitos catalíticos industriais, né? Então eu posso colocar, por exemplo, materiais enquanto suportes, né? Que me deem uma característica mecânica melhor, que seja mecanicamente mais resistente do que só o próprio catalisador, né? Então, nesse caso, eu tenho uma melhoria significativa. A outra coisa é que melhora a própria atividade do catalisador e a resistência ao envenenamento, né? Então, a própria atividade do catalisador, estudos já demonstraram que quando eu utilizo esse catalisador de forma sustentada, né, digamos assim, quando são catalisadores sustentados, eu tenho uma melhor atividade do próprio catalisador, ok? E aí, qual é um dos principais suportes catalíticos, como a gente até já viu, né, antes? Claro que isso levando em consideração a reforma do metano, né? É a alumina, a própria alumina. Principalmente pela questão do custo, né? Porque ela é realmente barata, né? Principalmente se comparado com outros sistemas, né? Como eu sempre falei, né? A alumina ela tem essa capacidade de proporcionar alta área superficial ao catalisador, né, que vem justamente melhorar a dispersão do metal, né? E aí uma das coisas interessantes que a gente encontra, principalmente no catalisador suportado de níquel em alumina, é reações que são reações incomuns, né? São interações, né? Então, às vezes eu tenho algumas outras reações que a gente chama de reações concorrentes, né? Que são aquelas reações que eu não gostaria que acontecessem, né? Que elas concorrem com a reação principal, né? E que, de certa forma, isso acontece porque eu tenho o íon níquel, né? E geralmente acontece aí quando tem um aquecimento, né, para temperaturas acima de 600 graus Celsius. Então, aqui eu tenho uma reação do óxido de níquel, reage com a alumina, formando esse óxido de níquel e alumínio aqui, ó, com a reação exotérmica. Então, assim, são interações que acontecem, que o ideal seria que não acontecesse, mas enfim, de certa forma elas acontecem, né? E que concorrem, digamos assim, com as reações principais que eu estou buscando. Tá bom, gente? Aqui a gente tem um outro estudo do mesmo autor, né, de colaboradores em 2003, e aqui ele mostrou justamente o efeito, né, do suporte em catalisadores de níquel, né, para a reação de reforma autotérmica do metano. Então aqui ele utilizou o níquel, né, suportado em 3 tipos diferentes, né, de suportes, né, suportado em alumínio, suportado em zircônio e suportado em sílica, né? Se vocês observarem, os 2 primeiros, né, o que tem o suporte de alumínio e de zircônio, eles tiveram praticamente a mesma conversão, não teve muita mudança. Mas já o de níquel suportado em silício, né, você praticamente não teve conversão nenhuma de metano, né? Ou seja, você começou a ter uma conversão de metano a partir de 800 graus Celsius. Então, assim, é um catalisador que pode ser utilizado, ele pode ser utilizado, mas ele vai ter conversão do metano só a partir de 800 graus. E a conversão é muito baixa, aproximadamente aqui 30,
por cento, né? Isso aqui ele pode ser explicado pela dissolução do óxido de níquel na matriz da sílica, né? Então eu tenho uma dissolução do óxido de níquel que vai se depositando na matriz de sílica e diminuindo ou dificultando a interação desse catalisador, né, com o gás metano. Tá bom, gente? Tá bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E a preparação de catalisadores, né? Como é que a gente faz para preparar esses catalisadores? Existem diversos estudos, diversos tipos de catalisadores, e as pessoas estão justamente trabalhando para isso, para tentar melhorar, né? Então, o preparo desses objetivos. Primeiro, qual é o objetivo, né? É obter um material com alta atividade e seletividade, né? Quando a gente fala em atividade, seria a capacidade de transformar realmente o gás metano em hidrogênio. E a seletividade é de que ele utilize só a reação, né, de transformação, digamos assim, do metano em hidrogênio, e não outros tipos de reação concorrentes, como a gente já tem visto, né? Aqui a gente tem as principais etapas, né? Precipitação, transformações hidrotérmicas e a calcinação, né? Aí aqui eu trago uma observação. Em catalisadores suportados, a gente também tem, além dessas, a impregnação das espécies ativas, a secagem, a calcinação e a ativação, tá bom? Então, a precipitação ela tem como objetivo obter um sólido a partir de uma solução líquida, né? Esse é o grande objetivo da precipitação, né? E geralmente eu obtenho precipitados cristalinos ou na forma de gel ou flocos, né? Um dos exemplos mais clássicos que tem, muito já trabalhado na literatura, é o método sol-gel, né? Então, primeiro que seria esse sol, né? Esse sol, eles são partículas coloidais, que são partículas muito pequenas, na casa de 3 a 4 nanômetros, né? Que são formadas a partir de uma hidrólise de um composto organometálico ou de um sal inorgânico, né? Então, esse sol, que seria essa nossa solução inicial, ela pode ser gelificada, ou seja, eu tenho a transformação dessa solução inicial num gel, né? Então, isso é o que seria a precipitação, tá bom? A outra etapa que a gente tem são as transformações hidrotérmicas, né? Que são as transformações dos precipitados, dos géis ou dos flocos, né? Que são induzidas por temperatura, né? Por envelhecimento ou por maturação, né? Geralmente eles são conseguidas essas transformações hidrotérmicas em temperaturas mais baixas de 300 graus Celsius, né? Então, geralmente até 300 graus Celsius eu tenho essas transformações hidrotérmicas. Essa tabela ela mostra justamente o estado inicial e o estado final, né, quando acontecem essas transformações hidrotérmicas. Tá passando mal? Deve estar. Por fim, a gente tem a calcinação, né? A calcinação ela é um tratamento térmico, sendo que existe uma diferença de termo, assim, o que é calcinação e o que é um tratamento térmico. Então, a calcinação ela é um tratamento térmico quando acontece na presença de uma atmosfera de ar, né? Então, quando eu aqueço o meu material em atmosfera de ar, eu tenho o que a gente chama de calcinação. E o tratamento térmico, esse termo, tratamento térmico, ele geralmente é quando a reação ela é conduzida em uma atmosfera diferente, por exemplo, nitrogênio, vácuo, argônio, seja lá o que for, tá bom? O grande objetivo, a grande influência da calcinação é na propriedade textural, né? Na área superficial, no volume e indiretamente na atividade, seletividade e estabilidade do catalisador. Então, eu preciso calcinar, na maioria das situações, ou em todas as situações, né? Melhor dizendo, eu preciso calcinar o meu material para conseguir essas propriedades aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho processos que podem ocorrer, né, da calcinação. Então, alguns processos que podem ocorrer na calcinação. Reações químicas de decomposição térmica com liberação de gases, né? Ou seja, eu posso ter porosidade. O meu material ele pode se transformar num material poroso, porque eu tenho liberação de gases. Aqueles gases eles vão sendo liberados e onde aquele gás estava, né? Onde aquele material que se transformou em gás ele estava, vai ficar um poro. Então, isso é uma coisa que não é uma coisa interessante, né? Modificação da estrutura por sinterização, né? Que é a formação de grandes partículas a partir das pequenas partículas. Então, eu tenho partículas muito pequenas, essas partículas, pelo uso da temperatura, elas se juntam, formando partículas maiores, né? E quando eu tenho partículas pequenas sendo transformadas em partículas maiores, eu tenho perda na área superficial. Então, a sinterização ela não é
bem-vinda na maioria das situações, né? E por fim eu tenho a alteração da estrutura cristalina, com a mudança de fase, né, ou estabilização da estrutura cristalina. Então aqui, essa mudança, alteração na estrutura cristalina, ela é complicada, porque de repente eu vou ter um produto diferente daquilo que eu estou querendo. Tá bom, gente? Bom, aqui a gente tem os mecanismos, né, das reações catalíticas de reforma do metano. Então são dois mecanismos reacionais que são sugeridos na literatura. Mecanismo direto e mecanismo indireto, né? No mecanismo direto, o monóxido de carbono e o hidrogênio, eles são obtidos a partir da dissociação de ambos os reagentes na superfície catalítica, né? Então acontece a dissociação dos dois reagentes na superfície catalítica e aí eu tenho o mecanismo direto. Já no mecanismo direto, inicialmente a água, né, o vapor de água e o dióxido de carbono, que em contato com o metano restante, ele reage na reforma a vapor e reforma com CO2 e produz o CO e o hidrogênio. Aqui a gente vai falar sobre a desativação, né, dos catalisadores. Como a gente já viu que existem essas situações em que o meu catalisador ele simplesmente perde a sua capacidade, né, de aumentar a velocidade da reação, né? Então essa desativação nada mais é do que a perda de atividade catalítica ou seletividade com o tempo de reação, né? A seletividade também é importante. Às vezes ele não perde a sua atividade, mas ele perde a seletividade, ou seja, ele não consegue mais ser o responsável, por exemplo, pela reação de transformação do metano em hidrogênio. Ele começa a ser responsável por outras reações secundárias, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Então as principais causas da perda de atividade durante o processo de reforma são a deposição do carbono, né, que é aquele coque que a gente já viu, a desativação por envenenamento, a sinterização das partículas, transformando-se em partículas maiores e diminuindo a área superficial, e as reações de gases com o sólido catalítico, né? Então, às vezes eu tenho reações de outros gases com esse sólido que é catalítico, e isso vai fazer com que esse catalisador ele vá perdendo a sua atividade, ok? A outra que a gente tem é a deposição do carbono, né, que pode acarretar uma perda na atividade devido ao bloqueio dos sítios ativos, né, ou seja, um entupimento, né, desse leito catalítico que bloqueia o fluxo dos gases. Então o carbono é muito simples a gente entender, o carbono ele vai ficando depositado em cima desse catalisador, né, e ao invés do metano ele ter contato diretamente com o catalisador, ele vai tendo contato com o carbono. Então isso aí faz com que eu tenha perda de atividade, né? E aí tem três tipos de depósito de carbono: o pirolítico, o encapsulante e o filamentoso, né? O pirolítico ele é formado pela exposição do catalisador a hidrocarbonetos pesados em altas temperaturas. Então, quando eu utilizo hidrocarbonetos pesados, que são aqueles hidrocarbonetos com a quantidade de carbono muito elevada, né, eu tenho o que a gente chama de depósito pirolítico, né? Isso acontece também em altas temperaturas, né, que é a famosa pirólise. O encapsulante, que é formado durante a reforma de hidrocarbonetos pesados com alta concentração de compostos aromáticos. Então acontece o encapsulamento, né, isso por causa dos compostos aromáticos. E o filamentoso, né, que crescem pela reação dos hidrocarbonetos ou do monóxido de carbono, né, em um dos lados da partícula de níquel, né, que é a forma mais nociva, é a forma mais complicada de acontecer essa questão do filamentoso. Tá ok? Bom, a desativação por envenenamento ela ocorre devido a uma forte quimisorção, né, de reagentes, produtos ou impurezas na superfície catalítica. Como o próprio nome já diz, né, envenenamento, ele acontece por causa de uma reação, né, de uma quimisorção, de uma adsorção química desses reagentes, né, ou de algum outro produto ou até de impurezas na superfície catalítica, né? Aqui a gente tem os venenos, né, para alguns tipos de catalisadores, né, utilizado aqui por esse autor em 2001, né? Por exemplo, no catalisador de sílica, alumínio e zeólitas, né, eu tenho uma reação de craqueamento e o veneno são as bases orgânicas e os hidrocarbonetos, né? No catalisador de níquel, platina, paládio, eu tenho hidrogenação, desidrogenação, esses são os venenos, né? No catalisador de níquel, né, a reação de reforma a vapor do metano, eu tenho esse veneno aqui, ó, né, que é o ácido sulfídrico, né, que é um dos grandes problemas, e aqui tem os outros, né, ferro, cobalto, metais nobres, pratas, para os tipos de reação e os tipos de veneno, né, que são mais encontrados e que acabam
provocando esse envenenamento. Tá bom, gente? A gente tem a sinterização, né? Como a gente já tinha comentado com vocês. Então, a sinterização, o grande problema é a perda da área catalítica, né? Que isso aqui acontece por causa do crescimento dos cristais da fase catalítica. Então, a sinterização é basicamente isso. Eu tenho um aumento de temperatura muito elevado, as partículas que eram pequenas, elas vão se juntando e se transformando em partículas maiores, né? E essas partículas maiores, elas fazem com que eu tenha uma diminuição na minha área catalítica, né? A outra coisa é a perda da área de suporte, devido ao colapso. Então, ele entra em colapso e eu tenho simplesmente perda da área de suporte, né? Geralmente, como eu falei para vocês, eles ocorrem em altas temperaturas, acima geralmente de 500 graus Celsius, né? E são geralmente acelerados pela presença de vapor de água. E aqui eu tenho uma observação. Para as reações de reforma usando catalisadores de níquel, a gente tem como destaque as reações de gases com a superfície catalítica para produzir uma fase inativa. Tá bom? Aqui eu tenho a imagem de MET, né, de uma microscopia eletrônica de transmissão do carbono pirolítico. Então aqui está o carbono pirolítico. Aqui um carbono encapsulante e o carbono do tipo filamentoso. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, por fim, para encerrar nossa aula de hoje, a gente tem um problema que acontece na desativação dos catalisadores, que é a reação de gases com sólido catalítico. Né? Então aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns processos catalíticos, né? A composição do gás, o catalisador e a reação química de desativação, né? Servem para você dar uma olhada. Por exemplo, na oxidação do monóxido de carbono. Então a gente tem essas composições de gases. Aqui a gente tem um catalisador mais utilizado, é o de platina suportado em alumina. E aqui a gente tem a reação, né? Que acontece o bloqueio desses poros do catalisador, tá bom? Na reforma a vapor, a composição do gás, né? Eu tenho o metano, eu tenho a água, né? Que é o vapor de água, o monóxido de carbono, o hidrogênio e o CO2, que são todos os gases que fazem parte das reações. O catalisador mais utilizado é o de níquel, suportado em alumina, né? E aqui eu tenho a reação química de desativação, ou seja, o níquel ele reage com a alumina, formando o óxido de níquel e alumínio. Esse óxido ele vai sendo depositado no catalisador suportado e vai fazendo com que esse catalisador ele perca a sua atividade. Tá bom, gente? Então essa primeira aula ela serviu basicamente para isso, para a gente ter uma ideia das reformas, né? Dos processos de produção do hidrogênio, né? Nesse caso aqui, utilizando basicamente o metano. Então nas próximas aulas a gente vai ver outras formas de produção. Tá bom? Então, abraço. Até mais.